pessoal, como estão? Estamos começando, então, hoje mais um podcast, mais uma edição do podcast Pode Incluir, o podcast sobre inclusão do NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Uniswan. E hoje nós estamos recebendo uma figura ilustre. Estamos recebendo o secretário Sérgio Fernandes. O secretário ele é formado em Direito e titular da recém-criada Secretaria Municipal de Inclusão e Diversidade Religiosa. Vamos conversar com o secretário. Secretário, suas palavras iniciais, antes de eu já começar a fazer as perguntas. Bom, primeiro dar um salve, dar um alô a todos vocês que estão acompanhando esse podcast, dizer da minha alegria de estar aqui. Que bom. E ressaltar também o empenho da Universidade, da Uniswan, em trabalhar de maneira bastante efetiva e eficaz essa questão da inclusão. Já tive a oportunidade de participar de alguns bate-papos aqui e vejo que vocês levam isso a sério, como deve ser levado. Mas é uma honra, uma alegria estar aqui com cada um de vocês participando desse bate-papo, que é fundamental. Legal, muito bom. Obrigada, secretário. Uma honra recebê-lo. Vamos lá. Secretário, conta para nós. Nós temos aqui umas perguntinhas. Quando e por que se percebeu a necessidade da criação de uma pasta sobre a inclusão e a diversidade religiosa aqui no Rio de Janeiro? Bom, são dois temas extremamente importantes e, ao mesmo tempo, muito sensíveis, né? E a inclusão, em especial, ele é um tema muito transversal. E aqui, quando a gente fala de inclusão, é importante a gente lembrar a questão do PCD, a questão do autismo neurodivergente, mas também a inclusão do idoso, dos jovens no mercado de trabalho, na necessidade dessa qualificação, para que a gente possa debater esse tema de maneira séria, de maneira responsável. E a diversidade religiosa, a necessidade de promover essa diversidade religiosa, eu acho que o que a gente vem acompanhando na internet nos últimos meses, nos últimos anos, demonstra a importância desse tema. A intolerância hoje, em todos os sentidos, mas aqui em especial a intolerância religiosa, ela vem tomando conta do noticiário, em alguns momentos por discriminação, por preconceito, em outros por falta de informação, e o prefeito Eduardo Paes, entendendo esses temas como temas sensíveis e importantes para o município do Rio de Janeiro, cria essa secretaria para que a gente possa ter capacidade de execução, capacidade de diálogo com as demais secretarias. Como eu disse, são dois temas, mas em especial a própria inclusão é um tema transversal, para que a gente possa desenvolver melhor políticas públicas para cada um desses temas, que são temas muito importantes. E é muito importante quando a gestão entende a importância disso, né? Isso é fundamental. Quais são as atribuições, secretário, do secretário de Inclusão e Diversidade Religiosa? O que na prática ele faz? Bom, acabei até já respondendo um pouco na pergunta anterior, mas é justamente isso. A gente, nesse primeiro momento, como eu disse, é uma secretaria nova, a gente está caminhando aí para 5 meses de criação da secretaria, e o meu papel nesse primeiro momento, Valdirene, que eu acho que é fundamental, é ouvir muito, é escutar. A gente, enquanto secretária, enquanto poder público, a gente não pode sentar na cadeira, pegar uma caneta e sair fazendo as coisas da forma que a gente quer ou da forma que a gente entende. O nosso papel é justamente servir a sociedade e aqui o cidadão carioca. Então, a gente vem escutando os mais diversos segmentos religiosos, a gente vem escutando todo mundo que nos procura para poder debater esse tema da inclusão, para que ali a gente possa formar um grande debate, um ambiente amplo de diálogo e, a partir daí, começar a pautar as nossas ações, a execução dos nossos projetos, de acordo com o que a sociedade quer e o que a sociedade espera da prefeitura. Então, a gente tem escutado muito, costumo dizer que eu tenho escutado mais até mesmo do que falado, mas não tenho dúvida que vai chegar o momento da gente executar, mas esse primeiro momento é um momento de muita escuta, com muita atenção, porque as pessoas estavam ali muito carentes, sentindo o poder público muito ausente nesses temas, e a gente vem aqui para ocupar esse espaço, e é fundamental escutar. Bacana. E você já pode contar alguma ação que a Secretaria já esteja fazendo, por exemplo, com relação à intolerância religiosa? Bom, a gente tem feito várias ações já com relação à intolerância religiosa. Como eu venho dizendo, o município do Rio de Janeiro é uma cidade em que a discriminação e a intolerância passa longe. Aqui é uma cidade de todos e de todas. Então, a gente lançou há pouco tempo uma campanha que se chama Diversidade, que é justamente para promover a diversidade religiosa no município do Rio, mas mais do que isso,
é preciso informar todo cidadão carioca que intolerância e discriminação é crime. E nós temos hoje canais de denúncia desses crimes para que, junto com a delegacia especializada aqui do município, a gente possa estar apurando para que esses responsáveis sejam exemplarmente punidos. Também a gente conseguiu implementar já o primeiro Conselho Municipal de Promoção da Diversidade Religiosa da história do Rio de Janeiro. Olha só, a gente tem os mais diversos conselhos no município, conselhos eles todos muito importantes, mas não tínhamos um conselho específico para diversidade religiosa. A gente criou um conselho através de eleição dos seus membros, com a presença da sociedade civil, com mais de 16 assentos de segmentos religiosos, para que a gente possa justamente estar ouvindo, apurando, né, o que a gente entende de mais palpável, de mais importante através dessas oitivas, discutindo essas ações com o Conselho, para que a gente possa colocar em prática ações efetivas e, como eu venho dizendo também, para que as políticas públicas que a gente consiga implementar, e eu não tenho dúvidas que vamos implementar, sejam políticas públicas duradouras. Então, esse debate tem sido muito bacana. Então, essa campanha de que intolerância e discriminação é crime é uma campanha muito importante, porque prende, dá cadeia, dá processo. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhar ali através do Conselho colocar todo mundo na mesa, discutir, debater temas sobre a diversidade religiosa e a promoção da diversidade religiosa, para que todo mundo tenha conhecimento e informação de cada um dos segmentos religiosos e da necessidade de respeitar sempre a escolha do próximo. Isso. Você falou da informação, o conhecimento a respeito é muito importante, né? Então, campanhas educativas a respeito disso são muito importantes, né, secretário? Eu não tenho dúvidas disso, e uma das pautas que eu defendo lá, também sou deputado estadual, estou licenciado, ocupando o cargo de secretário agora, mas na Assembleia a gente tem uma trajetória muito firme em defesa da educação. E não há outra ferramenta senão a educação para que a gente possa mudar essa realidade de preconceito, de discriminação. Então, a gente faz campanha informativa, a gente diz que é crime, mas é através dos bancos escolares, da escola pública, das universidades, que a gente vai criando aquele conhecimento nos nossos alunos da importância de perceber que todos nós somos diferentes nas nossas escolhas, nos caminhos que a gente traça para as nossas vidas, e que o respeito deve imperar todas as relações da sociedade. O que a gente vê hoje é uma intolerância muito grande, um desrespeito enorme, e as pessoas perdendo um senso que nos deixa muito preocupado. Daí a gente tem sido muito incisivo em tudo aquilo que a gente tem fazendo, porque isso precisa mudar, e só muda, professora Valdirene, através da educação. É verdade, é verdade. E quando a gente leva essas campanhas para as escolas, os alunos levam isso para casa, né? Sem inevitavelmente, dúvida. A gente termina educando os pais também. E é um movimento muito interessante, porque muitas das vezes o aluno, e vamos falar aqui da questão da diversidade religiosa, e até mesmo da questão da inclusão, onde também há muita discriminação nesses casos. Dentro de casa, ele vive um ambiente, às vezes, até mesmo de discriminação. A gente aqui não pode deixar de falar, muitas das vezes, também de violência doméstica. E é na escola que há a capacidade, através da educação, de ampliar o conhecimento, o radar de visão desse aluno. E ele começando a compreender como as coisas funcionam, como a sociedade entende cada um desses temas delicados, sensíveis, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele volta para casa muito mais, com uma capacidade de questionar, de arguir por que daquela forma, e a gente vai ali lapidando aquele aluno, lapidando aquela forma de pensar daquele aluno, para que, se talvez os pais não possam vir a ser, mas para que ele seja uma pessoa melhor. E aí sim a gente vai, a médio e longo prazo, estabelecendo, através da educação, uma política de cada vez mais respeito e de cada vez menos intolerância, cada vez menos discriminação. É isso. E com relação à inclusão das pessoas com deficiência, secretário, o que a gente tem de novidade, de ações? Bom, isso é um grande desafio, né? Essa inclusão ela é extremamente importante quando a gente fala do ambiente escolar também, mas quando a gente fala de transporte público, né? A gente tem uma série de questões que envolvem as mais diversas deficiências e necessidades de inclusão, e a gente está buscando justamente isso. São ações que não seja você incluir excluindo, que eu acho que esse é o grande desafio. Não adianta você ali querer fazer uma inclusão
segmentando determinado grupo de pessoas e isolando ele dos demais. Mas a gente sabe que cada caso de inclusão precisa de um tratamento diferenciado, às vezes de uma sala de recurso, né, de um acompanhante, de uma pessoa que possa dar um suporte. Então, a gente vem desenhando de maneira muito transversal as mais diversas formas de incluir. E a família faz um trabalho, tem um papel fundamental nisso, e a gente vem buscando sensibilizar as famílias através das nossas ações. E essa inclusão serve para todo mundo, até mesmo para o idoso, porque a gente percorre essa cidade aí, às vezes a gente vê assim, uma ação para a terceira idade, uma ação para os autistas, uma ação para uma pessoa portadora de determinada deficiência, mas a gente não consegue envolver todas essas pessoas, principalmente e na maioria das vezes dentro do seu próprio grupo familiar, e fazer ações voltadas para essas pessoas, mas em presença das suas famílias, porque é muito diferente, Valdirene. Se você for pensar assim, vamos levar um grupo de alunos, de pessoas, né, com autismo, para poder acompanhar ou para visitar o Cristo Redentor. É uma experiência fantástica, é muito bacana, tudo guiado, é muito bem assessorado, mas é totalmente diferente quando o pai, quando a mãe e quando, né, o filho participa enquanto família de uma ação como essa. Exatamente. Então, a gente não pode, desde o ambiente escolar, em outras questões também transversais, isolar esses casos. A gente precisa tratar cada um com a sua diferença, com a sua especificidade, mas eu vejo na palavra inclusão, né, justamente um viés de amplitude de ações para que a sociedade possa compreender também através da informação. A escola é fundamental, mas as nossas ações têm sido, nesse primeiro momento, conversar com todas as secretarias do município. A Secretaria de Educação tem sido uma parceira muito grande, porque é fundamental esse acompanhamento no ambiente escolar, mas a gente tem tido esse olhar de acolhimento também, que muitas das vezes aquela mãe, ela não sabe o que fazer, ela não conhece a experiência de outra mãe, ela se isola naquela vida com o filho dela, e aquilo dali acaba sendo muito sofrido, muito dolorido. Então, compartilhar ideia, dividir experiências, acolher, levar informação, eu acho que passa também não só por essas ações que são fundamentais, que precisam ser mais impositivas, mas também com ações mais leves, em busca do diálogo, em busca da união, juntando todo mundo, trazendo todo mundo para aquela dificuldade, buscando soluções, debatendo os temas. Eu acho que é assim que a gente tem condições. Não é fácil, né? A gente falando aqui parece que é fácil, eu não tenho dúvida que é fácil, mas a gente precisa começar a fazer, assim como a universidade hoje aqui já faz, e a gente começa a ver, né, como a gente já vem conversando, que tem resultados concretos na participação dos alunos, que muitas das vezes não precisam de um olhar especial, mas eles mesmos promovendo ações para aqueles alunos que precisam, elaborando materiais para aqueles alunos que precisam. Então, assim, é todo participando de um processo inclusivo. É assim que tem que ser feito. É verdade. Secretário, então, essa sua fala me fez lembrar uma conversa que eu tive com uma turma. Eu coordeno o curso de pós-graduação em psicopedagogia aqui na Uniswan, e numa conversa com a turma no último sábado, nós conversávamos sobre a necessidade de a rede de educação como um todo, tanto municipal quanto estadual, oferecer às escolas, às suas famílias, o apoio psicopedagógico. A importância de ter um psicopedagogo em todas as escolas para acompanhar de perto os alunos da educação inclusiva. E aí eu gostaria de saber do senhor, tem alguma novidade a esse respeito? O que é que o senhor pensa? Tem alguma proposta? Bom, eu concordo, primeiramente, em gênero, número e grau, não é assim que o pessoal fala? Uhum. Sou um defensor de psicopedagogo, de assistentes sociais também, porque verdade. A sociedade mudou, né? Os próprios professores precisam se capacitar nesses temas. A gente, na rede estadual, a gente escutou muito e continua escutando dos profissionais. Eu não fui preparado lá atrás para trabalhar com essa realidade. Então, é um processo longo, é um processo que muitas das vezes demora, mas é um processo fundamental. O olhar hoje, sob a ótica da saúde mental de profissionais
e alunos e família dos alunos, ela é fundamental. A nossa sociedade mudou, né? A percepção de todas essas questões mudou, a medicina também avançou, então muitas das coisas que no passado não era diagnosticado e não tinha solução e a gente tratava aquilo como um problema, um caso perdido, hoje não é problema, hoje há solução e a gente tem a certeza de que esse caso não é perdido. Então a gente precisa ter um olhar muito atento para essa mudança da sociedade e a gente precisa falar também dessa vida pós-pandemia, que também impactou muito todos nós, mas principalmente o processo educacional, as crises de ansiedade. Isso é sempre para professor e para aluno e para as famílias também, porque um aluno que tem uma família, o seu núcleo familiar ali dilacerado, vivenciando algum tipo de problema, seja ele qual for, ele leva aquilo para dentro da escola, aquilo dentro da escola ou da universidade reverbera e todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo, são os profissionais e os colegas de turma, precisam estar preparados para conviver com aquele problema. E quando a gente fala em turma, quando a gente fala em profissionais, a gente não está falando em unidade, a gente fala num grupo de pessoas. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita calma, com profissionais capacitados, então, psicopedagogos, assistentes sociais, um olhar atento para a saúde mental de todos é fundamental. É óbvio que é um processo que está iniciando. Falando um pouco aqui de rede pública, a gente sabe que a rede privada possui algumas, não são facilidades, mas tem a sua engrenagem menor e consegue manusear essa engrenagem de uma maneira mais fácil. Quando a gente fala de rede pública, municipal ou estadual, a gente está aqui falando no estado do Rio de Janeiro, em 92 municípios, em mais de 1.300 escolas. E quando a gente vem para a rede municipal, a gente está falando também de mais de 1.300 escolas dentro do município do Rio de Janeiro, que está tratando ali, né, da primeira infância, da creche, né, até o ensino fundamental. Então, não é simples quando você vai ver um número de profissionais absurdo. Então, é óbvio que a gente não consegue resolver essa questão, colocar esses profissionais nas nossas escolas da noite para o dia, mas a gente precisa ter a responsabilidade de debater essas ações e de buscar soluções e de dar esse suporte para todas as nossas escolas nessa questão de saúde mental como um todo. Excelente, fico muito feliz em saber que isso está em pauta. Não, tem que estar em pauta e a gente aqui na Secretaria está buscando essa execução e lá na Alerj a gente tem uma série de projetos de lei protocolados, alguns já aprovados. Excelente. Nessa temática, para que a gente possa fazer e ter essa compreensão como um todo e debater esse tema. Eu costumo dizer muito isso, né? Há tempos atrás a gente não tocava nesse assunto, era um assunto que todo mundo tinha medo de tocar. Continua um assunto delicado que precisa ter muito respeito, mas a gente precisa conversar, a gente precisa compreender. Eu não sou aqui sabedor de todas as ações e de todos os detalhes. Daí eu me reporto novamente àquela minha fala inicial, que enquanto gestor público a gente tem que escutar muito, porque é lá na ponta, é aquela mãe, é aquele professor, é aquele colega de turma que vivencia o problema. E quando ele externaliza isso para o poder público, a gente consegue mensurar. Tem muito disso? É um caso isolado? Como que a gente resolve, aonde que busca a solução. Então, esse papel de paciência, de escutar e, em conjunto, buscar soluções, ele é fundamental. A gente não tem aqui uma varia de condão que vai resolver esse problema num passe de mágica. É um trabalho muito sério, que precisa ter muito respeito, muita calma, mas eu não tenho dúvidas de que, debatendo e buscando ações concretas, a gente consegue, a médio e longo prazo, melhorar muito toda essa questão inclusiva nas nossas escolas, no ambiente de trabalho, né? A gente fala muito de escola porque é a base de tudo, mas hoje, e estou falando aqui para caramba, né? Mas quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, olha que coisa complexa. Os próprios empregadores têm medo de contratar. Por que ele tem medo de contratar? Porque ele não sabe como lidar. Exatamente. Então, você tem que estar lidando com o todo da sociedade, dizer, né, a gente não pode deixar que o empregador entenda que é um problema esse tipo de oportunidade, muito pelo contrário, mas o empregador tem medo, ele não sabe como que o todo da empresa vai compreender aquilo. Então, assim, são temas muito delicados e que aonde a gente for, por onde a gente vai passar, a gente vai perceber que o Estado precisa atuar levando informação,
dirimindo dúvidas, apresentando ações concretas para que a gente possa quebrar um pouco esse paradigma da inclusão como um todo. A inclusão é um movimento gigante, né, secretário? Não tem como você fazer inclusão sem envolver a sociedade inteira. E envolver a sociedade inteira dá trabalho. É algo enorme, né? Dá um trabalho gigante. Mas, se nós temos o desejo de iniciar, isso já é reconfortante, perceber que o senhor já tem esse desejo. E eu ia perguntar, minha próxima pergunta seria justamente a respeito da inclusão no mercado de trabalho. Porque as pessoas são incluídas ou não são incluídas, profissionais saem formados das universidades, né? Os que nós conseguimos incluir, pelo menos aqui na Uniswan, nós fazemos um trabalho de inclusão sério, e aí, depois que os alunos se formam, eles vão para o mercado de trabalho e têm dificuldade, né? E você disse que bom, né? Dessa necessidade, dessa preocupação em incluir as pessoas. O que você acha dessa questão? Bom, isso é um tema muito bacana, que trata de inclusão também. Aqui a gente pode falar dessa inclusão para os nossos alunos. Eu vou usar um termo aqui, que o mercado de trabalho, gerando oportunidade para os nossos alunos, ele credibiliza a educação. O que isso significa? É esse aluno que estudou pra caramba a vida inteira, quando consegue se posicionar no primeiro emprego no mercado de trabalho, ele diz assim, valeu a pena. Porque quando isso não acontece e a nossa massa jovem começa a compreender de que não vale a pena passar aquele período todo da vida estudando, porque quando chega aqui na ponta, quando ele pega o diploma, que é aquilo que ele mais esperava, ele não consegue se colocar no mercado de trabalho, é muito ruim. E aí aqui é uma constatação que a gente tem de ações do poder público, que quando a gente fala em secretarias, né, a gente está falando aqui de uma secretaria de inclusão e diversidade religiosa, mas quando a gente fala de secretaria, são nichos específicos no poder público com capacidade de execução de determinados temas, dialogando, obviamente, de maneira transversal. Mas, na maior parte das vezes, quando a gente debate temas nas secretarias, né, vamos generalizar, que envolve trabalho e renda, dificilmente há programa de primeiro emprego. Normalmente é aquela busca de recolocação no mercado de trabalho. Se você está recolocando, que é importante, mas você está colocando uma pessoa que já teve oportunidade. E a gente precisa olhar e trabalhar muito para esse jovem, principalmente o jovem da escola pública, porque ele inicia ali uma trajetória, muitas das vezes, com muita dificuldade, utilizando de transporte público, com esforço familiar enorme para que ele conclua cada uma daquelas etapas. E aí eu sempre digo, existem as secretarias municipais e estadual de educação. E ela está ali de mão dada com aquele jovem. Olha, depois desse ano você vai para cá, concluiu aqui essa etapa, você vai para cá, depois você vem para o estado, Na hora que ele se forma, ele tem ali oportunidade de uma universidade, de um curso técnico profissional ou até mesmo de acessar o mercado de trabalho. Esse que busca acessar o mercado de trabalho já enfrenta o maior desafio. Quem eu procuro? Aquele que vai para a universidade, concluiu a universidade, ele fala, agora, o que eu faço? Não há, e a gente precisa debater muito isso, uma política pública que continue de mão dada com esse jovem, orientando e encaminhando ele para essas oportunidades que ele tanto se preparou. E, mais uma vez, e a gente tem estabelecido um diálogo com o Ministério Público do Trabalho muito grande, é fundamental que as empresas contratem, deem essa oportunidade. O que a gente mais escuta dos jovens é que, quando vem uma oportunidade do primeiro emprego, vem pedindo experiência. Isso é a coisa mais controversa que existe. E aquela empresa ela tem o receio de contratar e ela não tem ainda, a maior parte das vezes, a mentalidade. E olha que a gente tem leis federais com penalidades duras do Ministério Público do Trabalho de percentuais de contratação obrigatória. E acredite, tem muitas empresas que preferem pagar as multas do que se reorganizar para poder oferecer essas oportunidades de primeiro emprego. Não é só cumprir uma cota, precisa compreender isso como uma oportunidade social para aquele jovem que vai enfrentar problemas sérios na sociedade se não tiver aquela oportunidade. A gente tem um outro tema que é muito sensível, mas que impacta diretamente em tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala da violência. A gente não pode deixar o poder paralelo, né, esse mercado da violência, das drogas, ser mais atraente do que o mercado de trabalho. Esse é o nosso maior desafio. Por isso que eu digo que a oportunidade de emprego, ela credibiliza todo o trabalho da educação. Aquele jovem que estudou, que se dedicou, que muitas das vezes viu ali na sua família uma dificuldade enorme,
enorme, que ele consegue se posicionar no mercado de trabalho e ali construir a sua trajetória profissional, ele diz. E ele tem que dizer, estudar vale a pena, porque senão a gente começa a seguir um caminho muito perigoso para a nossa sociedade como um todo. Daí, todas essas ferramentas que a gente está conversando aqui hoje, que envolvam inclusão, respeito, entendimento e promoção da diversidade e criação de oportunidade, é fundamental. Esse jovem ele está aqui à espera de oportunidade. Quando a oportunidade não vem, ele começa a duvidar se aquele caminho que ele escolheu, que é o caminho da educação, foi o melhor caminho. E é isso que a gente não pode e não deve deixar acontecer. E um aluno terminou o curso, não consegue o seu primeiro emprego. Imagine aquele aluno com deficiência. E chega no mercado de trabalho e tem todas essas dificuldades. E eu acredito, talvez, não sei se o senhor concorda comigo, mas talvez falte sensibilização e conscientização. Porque a lei nós já temos, né? A lei que diz que a empresa tem que ter um número X de funcionários. Mas a gente precisa sensibilizar e conscientizar essas empresas para que elas entendam a importância da inclusão. Não pode ser só uma cota. Como eu disse, é uma responsabilidade social do empregador. E os casos que a gente conversa muito com um grupo, né, de empresários e de instituições que trabalham a questão do jovem aprendiz, o quanto as empresas que confiam nessa oportunidade para o jovem, muitas das vezes cru no seu primeiro emprego, o quanto de retorno aquele jovem dá lá na frente. Primeiro, que você tem a capacidade de treinar e de moldar ele dentro do viés institucional ali da sua empresa, como você quer que ele trabalhe, digamos assim, você recebe aquele jovem sem os vícios do mercado de trabalho. E lá na frente, ele passa a ter um empoderamento daquele local que ele trabalha, um empoderamento da marca que ele defende, daquilo que ele vende, daquilo que ele executa, que acaba sendo um investimento com um retorno absurdo. Então, a gente precisa conscientizar, mostrar esses casos, e não pode, não deve ser entendido como uma cota, e se eu não cumprir, eu pago uma multa e o meu problema está resolvido. Quanto mais a gente estimular e sensibilizar essas empresas da importância do primeiro emprego, da importância do jovem aprendiz, essa inclusão do jovem, da educação com o mercado de trabalho, ela vai ser cada vez mais produtiva. É isso. Bem, já fui avisada de que nós temos 5 minutos. Opa, o tempo está passando rápido, né? Pois é, infelizmente. Então, eu vou lhe fazer 2 perguntas. O senhor, por favor, responda essas perguntas e aí já parte para a sua despedida, suas considerações finais, tá bem? E aí, desde já, eu já quero agradecer ao secretário pela presença, por essa conversa, esse bate-papo muito interessante. Tomara que tenhamos mais oportunidades para conversar. Quais são os próximos passos da Secretaria no sentido de promover a tolerância religiosa e favorecer a igualdade dos direitos às comunidades religiosas? E nos conte um pouquinho sobre essas... Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas quais são as perspectivas para a educação inclusiva? Bom, vamos lá, já agradecendo aqui, fazendo as considerações finais e respondendo tudo junto, numa dinâmica aqui para ficar bem suave, né? Isso. Como dizem os nossos jovens. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, exaltar a atitude da Universidade Uniswan em trabalhar de maneira muito intensa essa questão da inclusão interna aqui, é fundamental. Esses exemplos precisam ser externalizados para que outras universidades tenham vocês como modelo. Uma honra estar aqui. Voltarei quantas vezes for chamado, porque são temas importantes demais da conta da gente estar aqui conversando, estar debatendo, estar percebendo que vocês que estão ali no dia a dia de sala de aula escutam dos alunos, o que eles querem, quais são os anseios deles. Então, acho que é aí que a gente consegue fazer essa conjunção, essa união de esforços, para que, muito em breve, a gente já colocou aqui algumas entregas da Secretaria na parte de promoção e diversidade religiosa, e eu acho que o nosso maior desafio, e é o que a gente está buscando, é cada vez mais levar essa mensagem de necessidade de respeito, né, de que intolerância e discriminação é crime, que existe sim uma pluralidade de segmentos religiosos que a gente precisa respeitar. Se não respeitar, a gente está ali cometendo crime que vai ser
julgado e a pessoa é penalizada. Então, a gente precisa levar essa informação, e hoje essa informação tem que ser levada pelos grandes veículos de comunicação. Então, a internet é importante, o transporte público é importante. A gente está para avançar muito em breve numa parceria com uma associação que cuida de todas as plataformas de aplicativo. Então, a gente tem a 99, a gente tem a Uber, a gente tem a iFood, para que, através do celular, quando você pede um táxi, quando você pede um Uber, um transporte, seja ele qual for, você já receba ali, mais uma vez, o motorista, né, e o usuário recebendo essa informação da necessidade de ser mais respeitoso, de ser mais tolerante nas escolhas de cada um deles. Então, a gente está procurando cada vez mais, na parte da diversidade religiosa, promover, e aqui é mais uma mensagem que eu quero deixar nesse final de podcast. Eu acho que deu para perceber, se o pessoal for acompanhar, eu falei muito pouco no combate. Por quê? Óbvio que a gente tem que combater, e quem combate é o Poder Judiciário e é a delegacia. Mas quando a gente fala em combate, a gente parte do princípio que já houve uma violação, de que alguém já foi discriminado, de alguém já sofreu intolerância. E por mais que o poder público puna, né, o autor dessas ofensas, dessa intolerância, a pessoa que sofreu, ela jamais consegue ser restituída, porque a gente fala de algo que não dá para a gente palpar e mensurar, que é a fé daquela pessoa, que é a crença daquela pessoa. Então, eu falo muito em promoção, a gente precisa ser positivo. Para quê? Para que não ocorram mais né, casos de intolerância, Perfeito. Casos de discriminação, para que o crime não aconteça. Né? A gente não adianta ficar combatendo, a gente precisa... Como é que a gente diminui esse número aqui? São números altos, são casos significativos. O que a gente faz para diminuir isso? Então, assim, levar essa informação. Muitas das vezes não é só aquele preconceito formal, é um preconceito nutrido de uma ausência de conhecimento, de uma ausência de informação. Então, conhecimento e informação são determinantes. E para levar isso para o município todo, para o estado todo, para o Brasil todo, não é simples, por isso a gente vem buscando esses canais de comunicação de massa para promover cada vez mais a diversidade religiosa aqui do município do Rio de Janeiro. E na questão da educação inclusiva, eu acho que a gente precisa avançar nesses obstáculos, ter um mapeamento muito claro dos casos que existem, tanto no município quanto no estado, das ações que a gente possa fazer para incluir e capacitar também os nossos professores para poder lidar com esse novo momento inclusivo que a gente vive no nosso país, mas aqui em especial do município do Rio de Janeiro. E acreditar que incluir é possível. A gente está aqui na Uniswan, que é prova viva disso. Então, a gente precisa acreditar que incluir é possível e buscar ações concretas para que isso, de fato, aconteça. E toda essa cadeia que a gente acabou conversando aqui no podcast, de sair da escola, de entrar na universidade, da primeira oportunidade, seja para aquela pessoa que tem alguma atipicidade, seja para a pessoa que está ali caminhando a sua trajetória sem qualquer dificuldade. Todo mundo, em algum momento, precisa ser incluído, todo mundo, em algum momento, precisa de uma ação que o ajude a conquistar algo, a ter uma oportunidade que ele tanto espera. É disso que a gente está falando. A gente não está, na nossa secretaria, nesse bate-papo aqui de hoje, tentando fazer um recorte de um determinado grupo que precisa de uma ação específica. Esses grupos existem, vão ter o seu olhar atento para o poder público, mas aqui, quando a gente fala de inclusão, é de uma inclusão muito maior, muito mais ampla, que passa por todos os segmentos da sociedade. Por isso que a gente aqui não ficou pontuando casos específicos. Mais uma vez, esses casos específicos, esses grupos, né, precisam ter um olhar atento, se for necessário, precisa ter uma política pública específica, mas, assim, incluir é muito mais do que isso. Verdade. Incluir é mostrar a todos a necessidade de trazer para si também aquelas diferenças e poder lidar com elas no dia a dia, dentro das diferenças que cada um de nós temos. Então, assim, incluir é possível. É possível. Eu queria terminar dizendo que o secretário deixou a dica de um assunto que não tem como... nós não falamos sobre ele detalhadamente, mas, se o secretário aceitar, a gente já marca o próximo podcast e conversa sobre ele. O que você falou, secretário? Você disse um assunto interessantíssimo, formação de professores, a importância da qualificação do professor para a inclusão. Depois a gente conversa aceito. E marca a data para falar sobre esse assunto. Bom, secretário, quero te agradecer imensamente por ter estado aqui conosco, conversando sobre inclusão, diversidade religiosa. Muito obrigada e
Até a próxima, pessoal. Até a próxima.